No último vídeo eu trouxe aqui caso o Subaru possuísse o Wonder of You, mas agora a gente vai fazer um what if bem mais diferente, porque a gente vai analisar aqui caso o Subaru de ReZero fosse um Viltrumita do mundo de... E esse what if vai ser simplesmente absurdo. Então vamos começar primeiramente explicando sobre os poderes que o Subaru receberia justamente por ser um Viltrumita. E bom, no mundo de... Cara, eu sempre quis fazer isso num vídeo. Mas enfim, no mundo de Invencível, os Viltrumitas são uma raça que possui uma força absurda em nível de destruir cidades ou continentes sem o menor esforço, uma velocidade supersônica que chega até a ser hipersônica em muitos momentos, uma regeneração e resistência ridiculamente absurdas, e eles têm um fator crucial que deixa essa raça ainda mais incrível e fundamentalmente poderosa. Eles ficam mais fortes quanto mais apanham, quanto mais velhos eles se tornam. Ou seja, apanhar é literalmente a especialidade do Subaru. Então a gente vai misturar isso com o Natsuki Subaru, que vai ter ainda consigo o retorno através da morte. E se liga só, com isso a gente vai ter um cara que pode morrer, mas cada vez que ele morre, ele vai voltar ainda mais preparado, violento e poderoso para lidar com todas as ameaças que virão pela frente nos arcos de ReZero. E agora que a gente já sabe da maior base e concentração máxima de poder dos Viltrumitas, vamos começar a ver e analisar cada arco de ReZero com isso. Nesse arco, a situação é que o Subaru ainda não domina o seu corpo Viltrumita. Ele não tem nenhuma ideia de como ele funciona e nem sequer como deve utilizá-lo. Ele tá basicamente igual o Mark no começo de Invencível, com zero experiência pra nada. Mas quando ele vai enfrentar os bandidos no começo do arco, ele toma um couro, mas percebe que além de se regenerar mais rápido, ele não se dá por vencido, simplesmente porque o corpo dele é muito mais poderoso e resistente do que ele esperava e até mesmo imaginava de si próprio, já que no antigo mundo o Subaru era um humano comum e uma facada, por exemplo, podia mandar ele de vala, mas ali não, a facada pode sim machucar ele, vai doer pra caramba, mas não é mortal, e isso já vira um estalo na mente do Subaru, pensando que talvez ele tenha recebido mais do que um dom simples de ter sido transportado para outro mundo como ele imaginava. Mas aqui, rapaziada, é só a pontinha do iceberg, porque o verdadeiro ápice desse arco é na luta do Subaru contra a Elsa. E bom, rapaziada, nessa luta dificulta muito pro lado do Subaru, isso porque a Elsa é uma assassina profissional e preparada justamente para matar. Então aqui na situação atual do Subaru, que ainda não domina o seu corpo Viltrumita, na sua primeira luta ele toma muito dano, porque não sabe lutar e nem reagir, mas ele não morre facilmente, mesmo que seus ossos quebrem, eles se regeneram. E é aí que o Subaru tem a prova concreta de que ele não é um humano. Antes ele só pensava que tinha uma espécie de dom natural para conseguir ser mais resistente, mas agora ele percebe que de fato é algo completamente diferente. E depois de alguns erros, ou mesmo de alguns meros loops, a Elsa já é brutalmente derrotada pelo Subaru, e o Subaru vence na marra sem nenhum tipo de experiência, mesmo assim ainda sendo superior a ela muito mais. E aí já tem a primeira mudança do Subaru, ele já começa a perder o medo de morrer, afinal de contas ele sabe que o loop pode ocorrer, mas também que ele é forte o suficiente para conseguir se virar sozinho se necessário. E nesse arco, mesmo o Subaru tendo morrido poucas vezes, a Aren ainda começa a suspeitar dele, sentindo o cheiro da bruxa, e por isso ela tenta o atacar. Só que agora o Subaru aguenta tudo, correntes, tortura, golpes, nada disso mata ele facilmente. Isso porque a cada loop o Subaru vai evoluindo não somente o seu corpo, mas também sua autonomia no geral. Ele não precisa morrer mais para aprender as coisas, ele vai literalmente se adaptando como os Viltrumitas fazem. E o resultado disso é que ele descobre a verdade mais rápido, na base da resistência, sem precisar retribuir os ataques contra a Aren, somente se defendendo e levando alguns ataques para poder entender o porquê ela tá fazendo tudo aquilo. Só que aí, por conta disso, a relação dele com a Aren muda bastante, porque ocorre menos fragilidade e mais um medo e respeito do que uma empatia mesmo, já que ali ela vê que o Subaru não é alguém medroso e dependente, muito menos fraco. Ela percebe que o Subaru pode ser independente e que ele nem sequer deve ser humano, porque para conseguir ter tanta resistência e força quanto ele demonstrou ali, cara, é surreal. E por conta disso, muitos personagens da mansão, até como o Roswell, Reinhard, Emilia, eles ficariam curiosos para entender um pouco mais sobre o que é o Subaru de fato, porque um humano
de fato ele não é. Ou melhor, de certa forma, até seja, já que o Subaru pode ser um híbrido entre um Viltrumita e um humano, mas a longo prazo isso não vai fazer tanta diferença assim, porque pra quem não sabe, em Invencível existe um conceito bem interessante, que existe em outras HQs também, tipo com o Superman na DC, mas um fato interessante é que os Viltrumitas possuem um gene extremamente superior a praticamente qualquer raça do universo. Logo, qualquer pessoa que tenha um híbrido entre Viltrumita e outra raça, os genes Viltrumitas vão sempre tender ao absolutismo, ou seja, a longo prazo, o Subaru, mesmo que seja meio humano e meio Viltrumita, ele vai se tornar um Viltrumita completo, como acontece com o Mark e com a sua família. Já sobre o Subaru, bom, aqui ele começa a fazer amizade com o pessoal da mansão. E isso vai ser muito importante, porque logo ele vai ter ameaças imensas para enfrentar, literalmente. Nesse arco, a seleção real ocorre como esperado, mas claramente todos os personagens ali já começam a respeitar bem mais o Subaru por perceberem a sua importância e também a sua individualidade de possivelmente não ser um humano. Além disso, já contra a Baleia Branca, cara, o Subaru faz um papel extremamente crucial, porque além de estrategista, ele pode ser um dos, se não o maior combatente ali do momento. Afinal de contas, o Subaru possui uma força absurda, uma resistência elevadíssima e uma velocidade também, além da capacidade de voo dele, né? Então, atacar a Baleia Branca e ajudar o Wilhelm, por exemplo, não seria nenhum problema para o Subaru. E por consequência, ele teria um dos papéis mais cruciais dessa batalha, o de combatente e estrategista. E por fim, contra o Betelgeuse, aqui as coisas ficariam sim um pouco perigosas, porque mesmo que o Subaru agora tenha poder suficiente para lutar, mas também o seu ego começa a crescer. Isso porque o sangue Viltrumita eleva o ego e promove uma mentalidade muito mais arrogante para os seus portadores, pois eles são treinados para acreditar justamente que são seres superiores, e essa confiança extrema é baseada na sua força e longevidade, o que muitas vezes resulta em atitudes de superioridade em relação às outras raças, que até dá pra dizer que é uma espécie de fraqueza que os Viltrumitas têm. E eu acho que seria extremamente interessante manter isso também, fazendo esse ego começar a crescer e se inflar no Subaru também. Eu acho que seria bem interessante, por isso eu vou manter dessa forma, pra até mesmo ser meio que medir de parâmetro, assim dizendo, sabe, rapaziada? Fora que isso também daria um arco de desenvolvimento bem legal pro Subaru voltar a ser mais humilde. Mas enfim, voltando à luta. Mesmo assim, de qualquer forma, contra o culto, ele pode simplesmente massacrar todos os membros comuns com facilidade. Porém, as mãos invisíveis ainda assim são perigosas, rapaziada. Afinal de contas, por ser uma espécie de magia e o corpo Viltrumita não tem nenhum tipo de imunidade à magia, pelo menos não de forma letal ou extremamente adaptativa, ele seria acertado pelas mãos invisíveis, mas conseguiria resistir muito mais. E mesmo assim, eu acredito que ele conseguiria vencer o Betelgeuse, mesmo que ele precisasse de ajuda para lidar com as mãos invisíveis. Outro ponto-chave interessante também é que o Subaru ainda sofre emocionalmente nesse arco, tá bom? Até porque é justamente nesse arco que nasce um novo problema. A mentalidade do Subaru de entender que ele pode salvar todo mundo, mas não saber como fazer isso, como agir tão rapidamente ou um treino adequado para ele. E o resultado é que ele continua falhando ainda assim algumas vezes, mas agora por decisões ruins e não por fraqueza. É como se ele tivesse literalmente um tanque de guerra, só não soubesse utilizá-lo, e por isso ele percebe que precisa de um refinamento muito maior, não somente para o seu mental, mas também para o seu físico, ou seja, ele precisa treinar com pessoas que sejam tão fortes quanto ele, para não se machucarem e para o Subaru ter, de fato, uma evolução real em combate. E dos amigos do Subaru, que eu acho que mais chegariam nesse ponto, seria o próprio Reinhard, então seria extremamente da hora de ver um arco só do Subaru treinando com o Reinhard para aprimorar seus poderes, ficar tão poderoso quanto e se adaptar aos danos recebidos. E com esse pequeno treinamento, já que ele dura por pouco tempo, nós vamos para o próximo arco. Já nesse arco, o poder físico não resolve nada, ele não serve de nada, é basicamente algo inútil, já que o sangue Viltrumita não ajudaria contra traumas, escolhas e manipulação mental. Então esse é o arco que mais seguraria a história para o Subaru aprender. Ser forte não significa estar certo, muito menos ser uma espécie de ser absoluto. Até porque tem bruxos ali que literalmente manipulam conceitos. E aí o Subaru começa a entender um pouco mais dos seus limites, entender um pouco mais de humildade também, para não se tornar alguém extremamente arrogante. E também começa a entender que tem seres muito mais poderosos do que ele. E por mais que ele precise superá-los, por mais que ele precise ficar mais forte para proteger seus amigos, ele entende que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai precisar fazer uma parte de cada vez. E é com essa mentalidade que o Subaru começa a melhorar e treinar cada vez mais com o Reinhard, até que a gente chega no arco 5. E agora sim é nesse arco, rapaziada, que o Subaru vira um monstro, já que contra os arcebispos, sua força mais uma velocidade esmagadora podem literalmente atravessar seus oponentes. E em luta aérea, mano,
seria absurdo, não tem nem chance. E pra quem acha que voar não é uma habilidade tão poderosa assim, maluco, se ele levar qualquer arcebispo acima das nuvens e deixar o cara cair, por si só já é perigoso. Agora, se ele cair, derrubando a pessoa na porrada e destruir a cidade inteira com essa pessoa, pique o que o Conquista fez com o Mark, mano, pode ter certeza que se o Mark não fosse um Viltrumita, ele estaria agora escalonado pro Vasco da Gama. Olha que mesmo sendo Viltrumita, ele quase foi, então é complicado, mano. Fora que o fato dele voar já garante uma vantagem absurda pra ele, pra esquiva, velocidade de ataque e contra-ataques absurdos. Um outro ponto que eu também lembrei quando eu tava fazendo esse vídeo aqui, é que eles também podem literalmente ir pro espaço e sobreviver por muito tempo lá. E os arcebispos, até onde se saiba, são humanos, então eles não conseguiriam ter essa mesma capacidade. Mesmo se o oponente conseguir reagir, ele conseguiria atacar só sobrevoando e voando para várias distâncias ao mesmo tempo, conseguindo até ajudar seus amigos e os aliados no geral que estiverem ali, até mesmo civis, sem precisar se preocupar de ser ou não incapaz para poder fazer isso. Porém, é claro, rapaziada, que a gente tem que entender que é o mundo de ReZero, então alguns desses arcebispos e oponentes que o Subaru enfrenta ainda são problemáticos, porque eles possuem habilidades quebradas, mas o Subaru agora consegue lutar de igual para igual com eles. E o resultado disso é que ele literalmente vira uma força de batalha principal nesse arco, e muito provavelmente ele conseguiria segurar o Regulus tempo suficiente para a Emilia achar as esposas dele, por exemplo, e depois descer a porrada no cara para ele poder ser derrotado. E caso ele precisasse enfrentar a Sirius, eu também acredito que ele conseguiria derrotar ela de alguma forma segura, mesmo que quem tenha derrotado ela tenha sido a Priscila. A gente ignora isso. Mas bom, vocês já perceberam aí como o Subaru estaria poderoso, né? E também o quão evoluído estaria o seu sangue Viltrumita a essa altura. Mas aí que tá, o quão poderoso ele tá até o momento. Bom, rapaziada, comparado ao original, o Subaru Viltrumita seria muito acima de qualquer ser humano e até 1000 vezes mais forte do que o próprio Subaru base. E essa força que eu tô falando é literalmente num nível competitivo com usuários de autoridade, dependendo das suas habilidades, claro. Mais diferente do Wonder of You, que pra quem ainda não viu, foi um vídeo que eu postei na semana passada, então depois desse vídeo aqui, vai lá dar uma olhada que vale muito a pena, o vídeo ficou bem legal. Sem o Wonder of You aqui, rapaziada, só com seu sangue Viltrumita, o Subaru ainda pode perder sim. Afinal de contas, habilidades que sejam conceituais não estão isentas ao poder Viltrumita, assim dizendo. É como se eles estivessem um nível acima, e portanto o Subaru precisaria lutar, mas de uma forma que ele sobrevivesse para conseguir se transformar e ficar mais poderoso que habilidades conceituais. Mas aí já seria uma parada bem complicada e seria bem um 50-50. Porém aí que tá, pelo retorno através da morte, essa habilidade seria salva, porque para quem não sabe, o Subaru mantém as suas habilidades mesmo depois de usar o retorno através da morte, graças aos checkpoints. Ou seja, cada spawn point do Subaru, ele já mantém aquela experiência e já mantém habilidades que ele já possuía. Ou seja, mesmo que ele perca, por exemplo, para um arcebispo como o Regulus, usando o seu fator da bruxa, quando ele voltar da próxima vez, o seu corpo já vai estar adaptado àquele dano, simplesmente pelo seu sangue Viltrumita. E se for esse o caso, aí sim, rapaziada, o Subaru estaria basicamente sonhando uma Horaga, só que até mais apelão, porque ele já vem com buffs de força, velocidade, voar e muito mais. Ou seja, o Subaru seria literalmente um monstro no universo de ReZero. E claro que ele não contaria com as habilidades, como por exemplo do Wonder of You, que não precisam atacar diretamente, mas ele seria tão poderoso quanto de forma ativa, podendo atacar diretamente. E eu achei isso até bem genial, porque criou basicamente um paralelo, né? Enquanto no vídeo do Wonder of You os ataques são totalmente indiretos, aqui o potencial bruto do Subaru é o que realmente importa, e os seus ataques diretos são os decisivos para avançar cada arco de ReZero. E já que estamos falando sobre o Subaru interagindo com os outros personagens, como seria a relação dele com os personagens? E bom, como eu fiz no último vídeo, tem duas personagens específicas que eu quero falar sobre. A Emilia, ela vê o Subaru sim como um protetor, mas também como alguém perigoso. E claro que pode ter surgido um medo inicialmente por ela, já que ela poderia pensar, e se ele perdesse o controle? O que aconteceria mesmo com as pessoas que ele ama? Ou mesmo em uma situação de extremo perigo e caos? Mas com o tempo, eu acredito que pelo carisma do Subaru e pela humildade que ele vai aprendendo a ter enquanto luta com oponentes mais poderosos que ele, e vai ficando mais forte consequentemente, ele provaria não só para ela que conseguiria proteger as pessoas, mas que também é uma pessoa boa de coração. E eu sinto que de certa forma a Emilia ficaria mais calma com isso, e os dois teriam uma relação mais próxima, como a gente vê mesmo na história de ReZero. Já com Arém, eu imagino que a admiração que ela possui viraria um respeito, mas ao mesmo tempo uma espécie de tensão. Seria menos daquele amor puro que ela sente por ele, e seria mais uma devoção a alguém mais forte que ela. É tipo admirar o seu ídolo por ser bom no que ele faz, sabe? E claro que ela admiraria ele por isso. Mas eu acho que a relação dele seria um pouco mais diferente,
justamente por não ter aquele amor tão puro que ela sente de fato pelo Subaru. Seria mais ali por um respeito ou coisa assim do tipo. Então, a relação do Subaru e da Rin não seria tão aprofundada ao ponto de, por exemplo, ela se declarar pra ele. Muito provavelmente isso só ocorreria bem depois na história. Mas já que a gente falou sobre isso, é legal também falar sobre o maior risco que poderia acontecer nessa rota, o Subaru de fato se tornar um monstro, já que, como eu citei pra vocês, os Viltrumitas têm características de ter uma tendência forte à dominação e à violência. E se você puxa isso de Invencível mesmo, temos como exemplo perfeito o Omni-Man, o Nolan. E por conta disso, o Subaru poderia começar a pensar que ele poderia resolver tudo sozinho, para que depender dos outros, ou mesmo ninguém ficar no caminho dele para ele conseguir fazer as coisas da melhor forma possível. E quando algo não saísse do plano dele, uma pequena frustração dele já poderia representar literalmente um risco de vida para qualquer personagem próximo a ele. Então isso faria com que ele tivesse muitos momentos de reflexão e até momentos que precisassem ter personagens ali em volta para mandar real para ele, para fazer ele se acalmar e para ele não tomar nenhuma medida desesperada ou acabar ferindo alguém que ele ama. E uma pessoa que com certeza estaria ali para poder fazer isso é o Reinhard. E já que a gente tá falando sobre isso, agora sim temos uma luta de verdade. O Subaru Viltrumita vs Reinhard seria uma luta absurda, já que o Subaru possuiria uma força bruta absurda a esse ponto, já que ele mesmo treinou com o Reinhard, uma adaptação em combates e adaptação também a muitos dos ataques que foram usados contra ele, possuindo agora uma maior resistência sobre eles, a capacidade de voar, destruir coisas com uma maior facilidade e também resistir a maior parte de ataques físicos. Já o Reinhard possui as suas proteções divinas quase infinitas, já que o cara tem muita bênção, uma técnica perfeita, fora que ele também possui a espada Dragon Rage, que provavelmente se ativaria contra o Subaru, já que eu imagino que o Subaru Viltrumita, nesse ponto, seria com certeza um oponente formidavelmente digno da espada ser sacada. E o Reinhard também tem o último fator, que não é nada demais, rapaziada, só o favor do mundo, que conspira a favor dele o tempo inteiro. Então, no resultado direto, eu acredito que o Reinhard ainda venceria do Subaru, sem enrolação. Mas por quê? Bom, é porque literalmente o Reinhard não foi feito pra perder, ele é literalmente feito pra não perder. Então, qualquer desvantagem é compensada por bênçãos e faria ele conseguir uma vitória esmagadora ainda assim sobre o Subaru. Mas isso é só porque a narrativa estaria a favor dele. Caso fosse uma luta realista, ela seria basicamente infinita, já que o Subaru sempre voltaria mais adaptado ao Reinhard, ele sempre teria bênçãos para poder ajudar ele. Agora, se fosse um universo de Invencível, aí sim o Reinhard não teria chance, porque o Subaru conseguiria se adaptar várias vezes até o ponto de que qualquer ataque do Reinhard já não seria mais tão eficaz contra ele, e aí sim a vitória seria do Subaru. Mas o Subaru não seria irrelevante de forma alguma. Ele conseguiria trocar golpes de alto nível e de igual para igual, pressionar o Reinhard, causar destruições massivas e com certeza seria uma luta insana. E se ele conseguisse anular as bênçãos do Reinhard, como o Aldebaran fez na luta contra ele, aí sim, rapaziada, o Subaru teria uma altíssima chance de poder vencer. E bom, diferente do vídeo anterior, falando sobre o Wonder of You, nesse aqui, o Subaru Viltrumita não quebraria a história de forma completa, pois ele ainda precisaria crescer, e isso é um fator crucial para o personagem, já que ele teria muito mais desenvolvimento de personagem, muito mais emoção, e com certeza o Subaru se tornaria um personagem bem mais humano do que no outro Arif. Até porque ele ainda pode errar feio, e ainda precisa compensar cada vez que isso ocorre. Ele viraria sim um dos seres mais perigosos do mundo, mas também continuaria sendo humano, como o Subaru é. E isso, com certeza, sem sombra de dúvidas, é melhor narrativamente. Mas bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Espero que eu tenha conseguido passar uma boa energia pra vocês. Infelizmente, aconteceu algo muito triste na minha vida pessoal, e eu não gosto de geralmente ficar trazendo isso pro canal, ficar mesclando as duas coisas, mas eu só queria dizer isso porque caso vocês tenham percebido que talvez eu falei um pouco mais desanimado, eu tentei o meu melhor pra, manter a vibe alegre, mas caso não tenha conseguido foi por conta disso, até peço perdão porque é complicado, gente, é difícil, principalmente quando você perde alguém da família, sabe, ainda mais quando é um animalzinho que você ama tanto, sabe, mas no geral é isso, pessoal, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui, espero que vocês entendam de verdade, espero que vocês também consigam apoiar esse vídeo, deixarem um like, apoiarem da forma que vocês puderem, já vai estar me ajudando demais, beleza? Por favor, pessoal, não esqueçam aí de hypar o vídeo se estiverem pelo celular, vai me ajudar demais mesmo. Acesse o link na descrição também, os links são sobre os mangás de ReZero e tudo mais, caso vocês tenham algum tipo de interesse, vale muito a pena, e sem nenhum custo adicional vocês vão estar me ajudando de quebra, belezinha? Se quiser também fazer uma doação pro canal, especificamente, você pode estar acessando o LivePix aí, e sinta-se à vontade para contribuir com qualquer valor, que já vai estar ajudando demais. Muito obrigado a todo mundo que sempre manda um superchat aí, ou algum comentário bacana, engajando, já ajuda também muito mesmo. Considere se tornar membro também, se você quiser, por um preço bem acessível você consegue bastante benefícios. E bom, pessoal, no geral é isso, muito obrigado a todos, depois dá uma olhadinha lá no meu vídeo do Underfield, que eu acho que vocês vão curtir pra caramba também. Muito obrigado a todo mundo que gosta do canal e que vê esse final aqui de vídeo. Sério, é importante demais pra mim, gente. Muito obrigado mesmo. No geral é isso. Bebam água, a gente postou de vocês. Um beijo, um queijo, um coração invisível pra vocês também. Fiquem com Deus, pessoal. E até mais.
Tchau, tchau.